O que acontece quando um magnata do mercado imobiliário invade uma pequena floricultura no Rio de Janeiro? O ar na pequena floricultura de Lívia Amaranto era denso e adocicado, uma mistura de terra úmida, jasmim e do cheiro quase imperceptível de saudade. A loja, espremida entre um antiquário e um bar de onde vazava um samba baixo e preguiçoso, era um ponto de cor anacrônico nas ladeiras de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. As paredes de estuque descascado, que um dia foram brancas, hoje serviam de tela para trepadeiras e para a luz dourada do fim de tarde que se filtrava pelas janelas altas. Para Lívia, de 28 anos, aquele não era um negócio. Era um legado, o último pedaço vivo de sua avó, cujas mãos enrugadas lhe ensinaram que cada flor tem uma história para contar. Lívia cantarolava baixo, os dedos ágeis e sujos de terra, montando um arranjo de astromélias para Dona Marlene, que comemorava 50 anos de casada. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque frouxo, e o avental de lona, manchado de verde, era sua armadura diária. Ao seu redor, a vida pulsava em um ritmo próprio. O barulho metálico do bondinho passando nos trilhos, as risadas das crianças, jogando bola na rua de paralelepípedos. O chamado de um vendedor de mate. Era um ecossistema de afeto e simplicidade. E a floricultura era o seu coração. Lívia conhecia cada cliente pelo nome. Sabia qual flor animava um e qual confortava o outro. Seu pagamento raramente vinha apenas em dinheiro. Vinha em forma de bolo de fubá, de um abraço apertado, de um "Obrigado, minha filha". Foi por isso que a chegada do carro preto pareceu uma violação. Um sedã de luxo, blindado e com os vidros tão escuros que pareciam engolir a luz do sol. Parou em frente à loja, com a discrição de uma pantera, em um galinheiro. A rua inteira pareceu prender a respiração. Portas se fecharam. Conversas morreram. Aquele tipo de riqueza não visitava Santa Teresa. Ele a comprava. O homem que desceu do carro era a antítese do bairro. Vestia um terno cinza chumbo, impecavelmente cortado, que parecia sufocá-lo no calor úmido do rio. Seus sapatos italianos eram brilhantes demais para a poeira da rua. O cabelo, perfeitamente penteado, não tinha um fio fora do lugar. Ele não olhou para os sobrados coloniais, nem para a arte de rua nos muros. Seu olhar era um scanner, medindo fachadas, ângulos, o potencial de demolição. Ele parou em frente a Amaranto, ignorando os baldes de girassóis na calçada, e empurrou a porta, fazendo o pequeno sino de bronze soar de forma estridente, quase alarmada. Lívia ergueu o olhar, o sorriso que preparava para um cliente morrendo nos lábios. O homem emanava uma aura de poder, frio e impaciente. O ar perfumado da loja pareceu recuar diante dele. Seus olhos não passearam pelas orquídeas raras, ou pelas rosas aveludadas. Eles mediram o pé direito do teto, a largura do balcão, a profundidade do imóvel. Ele não via uma floricultura, via um lote. "Boa tarde", disse ele, a voz grave e desprovida de qualquer calor. Não era uma saudação. Era o início de uma transação. "A senhora é a proprietária." Lívia sentiu um calafrio. Uma premonição que nada tinha a ver com a brisa que entrava pela porta. Ela limpou as mãos no avental. Um gesto instintivo de defesa. "Sou eu mesma." "Lívia, em que posso ajudar?" respondeu, a voz mais firme do que se sentia. O homem tirou um cartão do bolso interno do paletó. Era de um material pesado, preto, com letras prateadas em relevo. "Ricardo Monteiro, da construtora Impetus." Apresentou-se ele, colocando o cartão no balcão, como se fosse uma intimação. "E a senhora pode me ajudar, vendendo este imóvel para mim." A frase de Ricardo Monteiro pairou no ar, fria e pesada como o mármore de um túmulo. Vender este imóvel. Ele não disse "sua loja" ou "sua floricultura".
Ele usou a palavra imóvel, um termo técnico, desalmado, que reduzia o santuário de Lívia a um mero conjunto de tijolos e metros quadrados, num mapa de investimentos. Aquele homem não via as orquídeas que a avó dela plantara, nem a marca na madeira do balcão, onde ela se apoiava, para fazer o dever de casa quando criança. Ele via apenas um ativo a ser liquidado. Lívia sentiu uma onda de proteção endurecer sua espinha. A Amaranto não está à venda, Sr. Monteiro, respondeu ela, o tom educado, mas com um fio de aço que não estava lá antes. Ricardo soltou um suspiro, um som de enfado, como um professor lidando com um aluno lento. Ele tirou uma caneta de platina do bolso e usou-a para empurrar o próprio cartão um pouco mais para o centro do balcão. Senhora, Lívia, acho que não fui claro. Eu não estou perguntando se está à venda. Estou informando que tenho a intenção de comprar. A minha empresa adquiriu quase todo este quarteirão. A sua loja é uma das últimas peças do quebra-cabeça. Ele gesticulou vagamente para a rua. Nós vamos revitalizar esta área. Construir um hotel boutique de luxo. Vai trazer empregos, turismo, progresso. A palavra progresso, na boca dele, soou como uma sentença de morte. Progresso para quem? Para os moradores que seriam expulsos pelos aluguéis mais altos? Para Dona Marlene, que não teria mais onde comprar suas astromélias? Para o dono do bar ao lado, cujo samba seria silenciado pelo som de música lounge? A injustiça daquela lógica predatória fez o sangue de Lívia ferver. O que o senhor chama de progresso, eu chamo de destruição, disse ela, a voz subindo uma oitava. O senhor quer apagar a história deste lugar por causa de um hotel. Pela primeira vez, Ricardo a olhou de verdade, mas não com interesse, e sim com a curiosidade de um biólogo examinando uma criatura exótica. Ele sorriu, um sorriso sem humor, que não tocou seus olhos. História não paga boletos, senhora. Sentimentalismo é um luxo que só quem tem muito dinheiro pode bancar. E então, ele desferiu o golpe. Ele abriu uma pasta de couro que trazia debaixo do braço. De dentro, tirou uma única folha. Era um cheque. Ele o preencheu ali mesmo, no balcão de madeira rústica. A caneta de platina, deslizando suavemente sobre o papel. Vamos ser práticos, disse ele, virando o cheque para ela. Com isto, a senhora pode comprar uma loja 10 vezes maior em um shopping center. Pode contratar funcionários, tirar férias, nunca mais ter que se preocupar com nada. Ele deu uma olhada depreciativa para as mãos dela. Nunca mais precisar sujar as unhas com terra. A humilhação foi um soco no estômago de Lívia. Ele não estava apenas tentando comprar sua loja. Estava insultando sua vida, seu trabalho, o legado de sua avó. Ele via a terra em suas mãos como sujeira, não como o símbolo de seu ofício, de sua paixão por criar vida. Ela baixou os olhos para o cheque. O número escrito ali a fez perder o fôlego. Eram tantos zeros que seu cérebro demorou 1 segundo para processar. 2 milhões de reais. Era uma quantia absurda, pornográfica. Pagaria a casa de sua mãe, a faculdade de seus primos, uma vida inteira de conforto. Era a solução para todos os problemas financeiros que ela já tivera. E era também o preço da sua alma. Ricardo viu o choque no rosto dela e interpretou mal, como sempre fazia. Ele sorriu, satisfeito. Eu sei, é um valor generoso. É pegar ou largar. Dou-lhe 24 horas para assinar o nosso pré-contrato. Ele empurrou o cheque para mais perto dela. Pense nisso como uma aposentadoria antecipada. Um final feliz. Ricardo Monteiro saiu da loja com a mesma certeza fria com que entrara, deixando para trás um silêncio carregado e um cheque de 2 milhões de reais sobre o balcão. Para Lívia, o papel branco parecia irradiar um calor tóxico. Ela o pegou com as pontas dos dedos, como se fosse uma aranha venenosa. O peso do cheque era insignificante.
mas o peso da decisão que ele representava ameaçava esmagá-la. Era sábado, pouco depois do meio-dia. O prazo de 24 horas de Ricardo parecia um cronômetro ativado para o fim de seu mundo. A notícia, como era de se esperar em Santa Teresa, não precisou de asas para voar. O carro de luxo, a figura imponente de terno, o tempo que ele passou na loja. Tudo foi observado, dissecado e transformado em fofoca. Antes mesmo que o sedã preto dobrasse a esquina, Dona Marlene chegou para buscar seu arranjo e encontrou Lívia pálida, encarando o cheque sobre a mesa. A história, contada entre soluços, foi o estopim. Em menos de uma hora, a floricultura se tornou o epicentro emocional da rua. De um lado, os guardiões da alma do bairro. Seu antenor, do antiquário, com seu bigode branco e olhar triste, entrou na loja e apenas disse: "Minha filha, esta rua sem o perfume das suas flores será apenas um amontoado de pedras. Não deixe que eles façam isso." Dona Marlene a abraçou, os olhos marejados. "Dinheiro compra muita coisa, Lívia, mas não compra a memória da sua avó em cada canto deste lugar. Não compra o nosso bom dia." A pressão era imensa, um apelo ao seu coração, à sua lealdade, à sua história. Vender seria como trair a todos eles, como arrancar o coração da comunidade e entregá-lo numa bandeja de prata para o inimigo. Do outro lado, vieram os pragmáticos, os que estavam cansados de lutar contra as contas no fim do mês. Paulo, o dono do bar vizinho, que vivia no vermelho, a puxou de lado. "Lívia, com todo o respeito à sua avó, você ficou maluca. São 2 milhões. Você nunca mais vai ver um dinheiro desses na vida. Pega isso. Some daqui. Vai ser feliz na praia. Você acha que o seu antenor vai pagar seus boletos? Seja esperta." Outros vieram com argumentos semelhantes. Diziam que ela estava sendo egoísta, que era uma chance de ouro, que a luta contra gigantes como a Ímpetus já estava perdida, e era melhor sair com os bolsos cheios do que com as mãos vazias. Lívia sentia-se esquartejada. Cada opinião, cada apelo, cada conselho era um puxão em uma direção diferente. Ela era, ao mesmo tempo, a guardiã da tradição e a tola que recusava uma fortuna. Em poucas horas, ela passou de uma florista querida a uma figura pública, julgada por todos. O sofrimento era intenso. Ela via a esperança nos olhos de uns e a acusação nos de outros. Sentia-se terrivelmente só. À noite, muito depois de ter fechado as portas, ela permaneceu na escuridão da loja. O único som era o zumbido suave da geladeira de flores. O perfume que antes a confortava agora parecia sufocante. Ela andou pelo espaço, tocando nas pétalas aveludadas das rosas, nas folhas ásperas das samambaias. Viu seu reflexo nos vidros da janela e não se reconheceu. Viu uma mulher encurralada entre o passado que amava e um futuro que todos pareciam desejar para ela. O cheque ainda estava sobre o balcão, brilhando fracamente sob a luz da rua. Era uma tentação, uma ofensa, uma passagem para uma vida que não era a sua, e a sentença de morte para a única vida que conhecia. O relógio em seu pulso marcava 10 da noite. O tempo estava se esgotando, e ela nunca se sentira tão perdida. As horas se arrastavam na penumbra da floricultura. Lívia, sentindo-se afogar em um mar de opiniões alheias, buscou refúgio no único lugar onde as vozes se calavam. O pequeno escritório nos fundos da loja. Era ali que sua avó, Helena, guardava seus tesouros. Não joias ou dinheiro, mas caixas de sementes raras, livros de botânica com as páginas amareladas e um caderno de anotações com a capa de couro gasta. Lívia pegou o caderno, o objeto mais sagrado daquele lugar. Sentia o cheiro de papel antigo e terra seca, o perfume da sua própria história. Ela folheou as páginas,
passando pela caligrafia elegante de sua avó, com anotações sobre épocas de plantio, misturas de adubo e os nomes dos clientes e as flores que eles amavam. Era um diário de uma vida dedicada a cultivar a beleza. E então, na última página, ela encontrou uma anotação que nunca tinha visto antes. Parecia ter sido a última coisa que sua avó escrevera. Não era sobre flores. Era sobre valor. Hoje um homem engravatado quis comprar nossa terra. Ofereceu dinheiro. Disse que era progresso. Mas há flores que não se compram. E há terras que não se vendem. Nossa raiz é o nosso valor. O dinheiro seca e vai embora. A raiz fica e dá novos brotos. As palavras, escritas décadas atrás, atingiram Lívia como um raio. Era a mesma história se repetindo. A mesma batalha. Naquele instante, a voz de sua avó ecoou mais alto que a de todos os vizinhos. Mais alto que o barulho sedutor dos 2 milhões de reais. A confusão que a atormentava se dissipou, dando lugar a uma clareza límpida e afiada como cristal. A decisão não era sobre dinheiro contra sentimentalismo. Era sobre ser um galho seco, levado pelo vento do progresso, ou ser a raiz que se aprofunda e sustenta a vida ao redor. O medo se transformou em força. A angústia, em determinação. Ela não era uma vítima encurralada. Era a neta de Helena, a guardiã da Amaranto. Lívia se levantou. O cansaço havia desaparecido. Ela caminhou de volta para a loja. Pegou o cartão de visitas preto que Ricardo Monteiro havia deixado no balcão. O nome, Impetus, parecia arrogante e nhoco. Ela pegou seu celular simples e, com as mãos firmes, discou o número. Eram quase 11 da noite de um sábado. Perfeito! A voz de Ricardo atendeu no terceiro toque, impaciente e surpresa. Alô, senhor Monteiro, aqui é Lívia, da Floricultura Amaranto, disse ela, a voz calma e controlada, uma força que nem ela sabia que possuía. Houve uma pausa. Ah, sim, a florista. Decidiu ser sensata e aceitar a oferta. Meu advogado pode encontrá-la amanhã para... Eu tenho uma resposta para o senhor. Interrompeu Lívia, sem se deixar intimidar. Mas não vou dá-la pelo telefone. E não vou esperar sua ligação. O senhor vai me encontrar amanhã, às 9 da manhã, na minha loja. Do outro lado da linha, o silêncio foi de puro choque. Me desculpe, a senhora está me dando ordens? Disse ele, a voz transbordando de arrogância ultrajada. Estou definindo os termos da minha resposta, replicou Lívia, a calma inabalável. O senhor queria comprar o meu tempo e o meu espaço. Eu estou lhe dando ambos. Amanhã, às 9. Se o senhor quiser saber o que eu decidi sobre os seus 2 milhões, estará aqui. Caso contrário, pode considerar sua proposta oficialmente recusada. E antes que ele pudesse responder, ela desligou. O clique do encerramento da chamada foi o som mais poderoso que ela já produzira. Ela havia tomado o controle. A florista não estava mais à venda. Ela estava comprando a sua própria briga. Se essa atitude da Lívia te deixou de queixo caído e você não vê a hora de assistir a essa reunião no domingo, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A resposta chocante está mais perto do que você imagina. Lívia não dormiu. Passou a noite não em vigília de desespero, mas em um ritual de preparação. Ao primeiro sinal de luz da manhã de domingo, ela abriu as portas da Amaranto. O ar fresco entrou, levando embora a energia pesada da véspera. Ela não limpou a loja como uma faxineira, mas a adornou como uma anfitriã que se prepara para a festa mais importante de sua vida. Colocou os lírios mais perfumados na frente. Montou um arranjo exuberante de aves do paraíso no centro do balcão e regou as samambaias até que suas folhas brilhassem. A loja inteira parecia vibrar com vida, cor e um desafio silencioso.
era o seu palco, e ela estava pronta para o espetáculo. Enquanto trabalhava, um movimento na rua chamou sua atenção. Era seu antenor, parado do outro lado da rua, encostado na parede de seu antiquário fechado. Ele a viu e acenou com a cabeça, um gesto de respeito. Logo depois, Dona Marlene apareceu, com uma garrafa de café e 2 copinhos. Ela não disse nada, apenas piscou para Lívia e se sentou em um banquinho na calçada. A notícia da intimação de Lívia ao tubarão da ímpetus havia se espalhado, e o medo da comunidade estava sendo substituído por uma curiosidade admirada. A ajuda mais inesperada veio na forma de Paulo, o dono do bar. Ele atravessou a rua, o rosto vincado de quem dormiu mal. Lívia, começou ele sem jeito. Olha, o que eu falei ontem foi besteira. Falei da boca pra fora, com medo das dívidas. Mas ver você peitando o cara desse jeito me deu vergonha. Ele olhou para a loja cheia de vida. O que precisar, a gente tá aqui. A rua toda tá aqui. Lívia olhou para fora e viu. Outros rostos apareceram nas janelas. Outros vizinhos pararam nas calçadas. Eles não formavam uma multidão, mas uma muralha silenciosa de apoio. Sua raiz estava ali, visível, lhe dando a força final. Às 9 em ponto, o carro preto de Ricardo Monteiro deslizou pela rua estreita e parou. Ele desceu, desta vez sem a pasta, vestido de forma mais casual, com uma camisa de linho cara, mas ainda com a mesma aura de poder intocável. Ele notou o pequeno grupo de espectadores, com um olhar de desprezo, antes de entrar na loja. Esperava encontrar uma mulher desesperada, pronta para implorar por mais dinheiro. Em vez disso, encontrou Lívia atrás do balcão, serena, rodeada por um exército de flores. Bom dia, disse ele, a voz seca. Impressionante a sua pontualidade. E a sua plateia. Ele olhou ao redor. Espero que essa encenação toda valha o meu domingo. Onde está o contrato assinado? Lívia não respondeu imediatamente. Ela pegou o cheque de 2 milhões de reais, que passara a noite sob o peso de um vaso, e o deslizou suavemente pelo balcão de madeira, até que ele parasse, bem na frente de Ricardo. Senhor Monteiro, disse ela, a voz clara como o sino da porta. A minha loja não está à venda por 2 milhões de reais. Um sorriso arrogante se formou nos lábios de Ricardo. Ele se inclinou para a frente, apoiando os nós dos dedos no balcão, como um predador sobre a presa. Ah, entendi. É um jogo. A garota pobre e sentimental, na verdade, é uma negociadora astuta. Muito bem. Quanto você quer? 3 milhões. 4. Diga o seu preço. Tudo tem um preço. E foi então que Lívia desferiu o golpe. A resposta que ninguém esperava. Ela o encarou, os olhos firmes, sem um pingo de hesitação. O senhor não entendeu. A Amaranto não está à venda. Ponto final. Ela fez uma pausa, deixando o peso do seu não definitivo assentar no ar. Mas, já que o senhor está tão interessado no valor das coisas... Ela se inclinou para a frente também, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de jasmim se misturando à colônia cara dele. Eu tenho uma contraproposta para o senhor. Ricardo Monteiro a encarou. O cérebro treinado para calcular lucros e perdas em nanosegundos, simplesmente parando de funcionar. Uma contraproposta. Vinda dela, a situação era tão absurda que por um momento ele pensou que fosse uma piada elaborada. O sorriso arrogante congelou em seus lábios, substituído por uma expressão de pura incredulidade. Uma contraproposta? Repetiu ele, o tom carregado de escárnio. Não me diga que você quer um percentual nos lucros do hotel. É uma tática ousada. Eu admito. Eu não quero o seu hotel, senhor Monteiro, disse Lívia. E sua calma era a arma mais poderosa naquela sala. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero o seu tempo. Ela se endireitou.
tomando posse de cada centímetro de seu território. A minha contraproposta é a seguinte: eu lhe dou a primeira opção de compra, da Amaranto, daqui a exatos 30 dias, pelo valor simbólico de R$ 1. Ricardo piscou. Ele ouviu as palavras, mas o significado não fazia sentido. R$ 1? Ele se preparou para a pegadinha, a condição impossível. E ela veio. Eu assino o contrato de venda por R$ 1, continuou Lívia. Se, e somente se, o senhor trabalhar aqui, comigo, durante esses 30 dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, sem motorista, sem celular para negócios, sem seus cartões de crédito, o senhor vai receber um salário mínimo, como qualquer outro ajudante. Vai carregar sacos de terra, varrer o chão, aprender o nome de cada flor e, mais importante, de cada cliente. O senhor vai sujar essas mãos impecáveis com a mesma terra que o senhor despreza. Ela fez uma pausa, olhando-o nos olhos, o desafio explícito. Ao final do mês, se o senhor ainda acreditar que este lugar é apenas um imóvel, sem valor, um obstáculo no caminho do seu progresso, eu cumpro minha palavra e a loja é sua por R$ 1. Mas, se o senhor aprender por que esta raiz é tão importante, terá que cancelar seu projeto e deixar este bairro em paz para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Do lado de fora, os queixos dos vizinhos caíram. Ricardo parecia ter sido atingido por uma força invisível. A audácia da proposta era monumental. Era um insulto, uma humilhação, uma completa loucura. Ele soltou uma risada, uma única nota seca e sem alegria. A senhora enlouqueceu. Acha que eu, Ricardo Monteiro, vou perder meu tempo brincando de jardineiro? A proposta está retirada. Vou comprar o quarteirão ao seu redor e construir em cima de você. Vou te sufocar. A ameaça, que teria a aterrorizado no dia anterior, não a atingiu. A transformação de Lívia era visível em sua postura inabalável. O senhor disse que tudo tem um preço, e se gabou de ser um homem que entende de ativos. Pois bem, eu o estou desafiando a avaliar este ativo da maneira correta, por dentro. Ou talvez o grande Ricardo Monteiro tenha medo. Medo de um pouco de trabalho de verdade. Medo de descobrir que, pela primeira vez na vida, o senhor pode estar redondamente enganado sobre o valor de alguma coisa. O sangue subiu ao rosto de Ricardo. Medo. A palavra a atingiu onde mais doía. Seu ego colossal. Recusar agora, depois de uma provocação tão pública. Ele podia sentir os olhos dos vizinhos sobre ele, através da vitrine. Seria admitir a derrota. Seria fugir. A história se espalharia. O bilionário, que foi dobrado por uma florista. A humilhação de aceitar era imensa, mas a humilhação de recusar o desafio seria eterna. Além disso, a lógica distorcida de um apostador tomou conta dele. Um mês de aborrecimento, em troca de obter a propriedade de graça, provando que ela estava errada. A vitória seria ainda mais doce. Ele a fuzilou com os olhos, uma fúria gelada substituindo o choque. A senhora é uma manipuladora muito esperta, florista. E o senhor, retrucou ela, é um homem de palavra, ou apenas de palavras. Ele bateu com a mão espalmada no balcão, fazendo um vaso de violetas tremer. Feito! 1 mês. Prepare o meu avental. Ele se virou para sair, mas parou na porta e olhou para ela por cima do ombro, os olhos prometendo vingança. E quando eu estiver assinando aquele contrato de R$ 1, vou fazer questão de demolir esta sua loja de ervas daninhas, pessoalmente. O mês que se seguiu foi uma guerra silenciosa, travada entre o concreto e a terra. A primeira semana foi um desastre cômico e humilhante para Ricardo. Ele rasgou uma calça de linho de R$ 1.000 ao tentar carregar um vaso de palmeira. Foi atacado pelos espinhos de um buquê de rosas, que montou de forma errada e quase inundou a loja, ao errar a mão na mangueira.
Ele trabalhava com uma raiva contida, tratando cada tarefa como uma humilhação a ser suportada. Lívia era uma chefe implacável, não por crueldade, mas por princípio. Corrigia-o, ensinava-o e não lhe dava nenhum tratamento especial. Para o deleite dos vizinhos que espiavam pela janela, na segunda semana, a resistência de Ricardo começou a apresentar fissuras. O tédio o forçou a observar. Ele viu Lívia consolar uma viúva recente com um buquê de lírios brancos, recusando o pagamento. Viu a alegria pura de uma criança ao ganhar uma única margarida. Ele aprendeu que Dona Marlene gostava de astromélias, porque eram as flores do seu casamento, e que seu antenor comprava um cravo vermelho toda sexta-feira para colocar na lápide de sua esposa. Eram pequenas histórias, fragmentos de humanidade que ele nunca havia tido tempo ou interesse em notar. As pessoas não compravam flores, compravam sentimentos. Na terceira semana, ele começou a participar. Surpreendeu a si mesmo ao dizer para um cliente indeciso: leve as gérberas. Sua mãe está doente. Ela precisa de uma cor alegre. Ele conversou com Paulo sobre futebol e ouviu as longas histórias de seu antenor sobre o rio antigo. Suas mãos, antes macias, estavam agora ásperas e com pequenos calos. Ele sentia um cansaço físico no fim do dia, que era estranhamente mais satisfatório do que o estresse mental de fechar um negócio de milhões. E ele se pegava observando Lívia, a paixão genuína com que ela cuidava de cada folha, a gentileza com que tratava cada pessoa. A florista estava deixando de ser um obstáculo e se tornando fascinante. O 30º dia chegou. O ar estava carregado de uma tensão palpável. O mês acabara. Ricardo chegou pontualmente às 8, vestindo a mesma roupa simples que usara durante todo o mês. Ele e Lívia trabalharam em um silêncio denso, ambos cientes do peso daquele dia. Sobre o balcão, Lívia havia colocado uma folha de papel, um contrato simples, redigido por ela mesma, transferindo a propriedade da floricultura Amaranto para Ricardo Monteiro, pelo valor de R$1. A caneta estava ao lado. Por volta do meio-dia, o teste final apareceu, não na forma de uma flor, mas de um homem de terno, muito parecido com o Ricardo de um mês atrás. Era um de seus gerentes de projeto, que, sem saber da situação, viera entregar as primeiras notificações de avaliação para desapropriação aos outros lojistas. Lívia viu o homem entregar o envelope a um seu antenor de olhos arregalados. O gerente falava com a mesma arrogância fria, usando as mesmas palavras: progresso, revitalização, valor de mercado. Ricardo, que estava varrendo os fundos da loja, parou e assistiu à cena. Ele se viu naquele homem. Viu seu próprio reflexo, sua própria indiferença cruel, espelhada na cara de pânico de um senhor que estava prestes a perder tudo. Foi o momento da verdade. O antigo Ricardo teria ignorado. O novo Ricardo sentiu uma onda de fúria subir pela garganta. Ele largou a vassoura, caminhou a passos largos para fora da loja e parou na frente de seu funcionário. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Ricardo, a voz baixa e perigosa. O gerente o olhou, sem reconhecê-lo no avental sujo. Assunto da Ímpetus, senhor. Não se meta. Eu sou a Ímpetus, rosnou Ricardo. Ele arrancou o envelope da mão do homem. Este projeto está cancelado. Agora, pegue seus papéis e suma da minha frente. E se eu souber que você, ou qualquer outra pessoa desta empresa, voltou a este bairro, eu te demito por justa causa. O gerente ficou pálido. Gaguejou um pedido de desculpas e praticamente correu dali. Ricardo se virou para seu antenor, para Dona Marlene, para Paulo, todos boquiabertos na calçada. Ninguém vai tirar vocês daqui, disse ele, a voz firme. Eu garanto.
Ele então voltou para a loja, o coração batendo forte. O clímax não fora uma explosão, mas uma escolha. Ele parou em frente a Lívia, que o observava com os olhos brilhando. O bairro estava a salvo, a comunidade estava segura, mas a aposta ainda estava na mesa. Ele olhou para o contrato de R$ 1 e pegou a caneta. O futuro da Amaranto seria decidido naquele instante. O som da caneta de Ricardo, tocando o papel do contrato, foi o único ruído na loja silenciosa. Lívia prendeu a respiração. Do lado de fora, a pequena multidão de vizinhos observava, paralisada pela expectativa. Ricardo olhou para a linha de assinatura, depois para a caneta em sua mão. E então, ergueu os olhos para Lívia. Havia um universo de emoções naquele olhar. Respeito, arrependimento e algo que ela nunca imaginou ver nos olhos dele. Vulnerabilidade. Ele não assinou. Lentamente, com uma solenidade que o momento exigia. Ele colocou a caneta de lado, pegou o contrato com as 2 mãos e, para o choque de todos, rasgou-o ao meio. O som do papel se partindo foi como o quebrar de um feitiço. Ele não parou. Dobrou os 2 pedaços e os rasgou novamente, transformando a sentença de morte da Amaranto em confetes de rendição. Ele deixou os pedaços de papel caírem sobre o balcão. A aposta estava paga, a dívida quitada. Você estava certa, disse ele, a voz baixa, destinada apenas a ela. Eu via o mundo através de planilhas de Excel e projeções de lucro. Eu media o valor das coisas em metros quadrados. Ele olhou para as próprias mãos, agora com calos e arranhões. Em 30 dias, você me ensinou a ler pessoas. O valor deste lugar, da sua história, da sua comunidade, não cabe em cheque nenhum. A dor e a tensão que haviam pesado sobre os ombros de Lívia por um mês simplesmente se evaporaram. Ela não sentiu o triunfo da vitória, mas a paz profunda do alívio. A justiça havia sido feita, não em um tribunal, mas ali, sobre um balcão coberto de pétalas e papéis rasgados. Eu sinto muito, Lívia, continuou Ricardo, e a sinceridade em sua voz a desarmou completamente. Sinto pela minha arrogância, pela minha falta de sensibilidade. Sinto por quase destruir algo tão vivo. Ele olhou ao redor da loja, que por um mês fora sua prisão e sua sala de aula. Você não me venceu. Você me ensinou. Aquele era o prêmio que ela não sabia que estava buscando. Não era a vitória sobre ele, mas a transformação dele. Vê-lo admitir a própria falha era infinitamente mais gratificante do que qualquer quantia em dinheiro. Eu aceito suas desculpas, Ricardo, disse ela, usando o primeiro nome dele pela primeira vez, selando a paz entre eles. Ele assentiu, um peso parecendo sair de seus ombros. O projeto do hotel está oficialmente morto. Cancelei hoje, mas... Ele hesitou. O bilionário, acostumado a comandar o mundo, de repente parecendo incerto. Eu ainda gostaria de fazer um investimento em Santa Teresa. Um investimento de verdade. Lívia o olhou com cautela. Que tipo de investimento? Um pequeno sorriso. O primeiro sorriso genuíno e sem armadura que ela vira nele, tocou seus lábios. Gostaria de investir em um jantar, com a florista mais teimosa, corajosa e irritantemente correta que eu já tive o desprazer e o privilégio de conhecer. Ele a olhou. A pergunta em seus olhos, valendo mais que qualquer contrato. Isso, é claro, se ela aceitar. A guerra havia acabado. A injustiça fora reparada. A redenção, conquistada. E no lugar de tudo isso, algo novo e delicado começava a brotar. Lívia sentiu um sorriso genuíno iluminar seu rosto, vindo do fundo da alma. Eu aceito, disse ela, mas com uma condição. Você paga. 1 ano depois, a rua de paralelepípedos, em frente à Floricultura Amaranto, estava irreconhecível. Não por ter sido demolida,
mas por estar mais viva do que nunca. Bandeirinhas coloridas dançavam ao vento, esticadas de um sobrado a outro. O cheiro de milho cozido e bolo de fubá se misturava ao perfume das flores que transbordavam da loja de Lívia. Santa Teresa celebrava, não uma festa tradicional do calendário, mas a sua própria. O aniversário de 1 ano da Fundação Raízes. O investimento de verdade de Ricardo. A fundação, presidida por uma Lívia confiante e com seu antenor, e Dona Marlene no conselho, fizeram o impensável. Com os recursos de Ricardo e o coração da comunidade, ela havia comprado os imóveis que estavam sob a ameaça da especulação. As fachadas históricas foram restauradas e os espaços foram transformados em uma cooperativa de artesãos locais, um pequeno centro cultural e moradias de aluguel acessível para os antigos residentes. O progresso finalmente chegara a Santa Teresa, mas era um progresso que honrava o passado em vez de destruí-lo. Lívia, no centro de tudo, era a imagem da felicidade plena. Ela ainda comandava sua floricultura, o coração pulsante do bairro, mas agora também era uma líder comunitária. A ponte entre dois mundos, que antes pareciam irreconciliáveis. Ao seu lado, um homem de camisa de linho arregaçada nos cotovelos e com uma mancha de terra na bochecha. Tentava, sem muito jeito, ajudar a pendurar um balão de São João. Era Ricardo. O terno cinza chumbo era uma memória distante. Ele não era mais um visitante hostil. Era parte da paisagem. As crianças o chamavam de Tio Ricardo e o arrastavam para brincadeiras. E ele, para seu próprio espanto, se deixava levar, rindo de sua própria falta de jeito. Ele terminou de amarrar o balão e se aproximou de Lívia, que servia um pedaço de bolo para Dona Marlene. Ele a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro, inalando o cheiro de flor e açúcar que ela parecia carregar. Lembra de 1 ano atrás? Sussurrou ele em seu ouvido, a voz baixa em meio à música da festa. Eu estava parado bem aqui, querendo transformar tudo isso em pó e vidro. Lívia se virou nos braços dele, o sorriso terno. Eu lembro, mas aquele homem não existe mais. Não, concordou ele, o olhar percorrendo a rua vibrante, as pessoas sorrindo, a vida que ele quase apagara. Aquele homem aprendeu que construir coisas de valor não tem nada a ver com concreto e aço. Tem a ver com isso. Ele gesticulou para ir na comunidade, para a festa, para ela. Ele aprendeu com uma florista muito teimosa que as raízes mais fortes são as que a gente não vê. Lívia ergueu a mão e limpou a mancha de terra do rosto dele. Suas mãos se encontraram. A dela, ainda com a textura da terra do trabalho. A dele com os calos, que nunca desapareceram completamente. Uma lembrança permanente do mês, que mudou tudo. Eles não eram mais a florista e o milionário. Eram apenas Lívia e Ricardo. E juntos, haviam aprendido a lição mais valiosa de todas, que o amor mais verdadeiro não é aquele que te tira do seu mundo, mas aquele que te ajuda a fazê-lo florescer. Sim, chegamos ao final da nossa história. Este é o bloco de encerramento, feito para agradecer e conectar com você. E assim, a história de Lívia e Ricardo nos mostra que a maior fortuna não é a que se acumula, mas a que se cultiva. Mostra que uma única pessoa, com a coragem de proteger suas raízes, pode não apenas salvar seu mundo, mas transformar completamente o de outra pessoa. Uma floricultura, um desafio, e a prova de que o valor humano nunca estará à venda. Chegamos ao fim de mais uma jornada emocionante, e eu sou imensamente grato a você, que ficou comigo até o último segundo. A sua companhia e o seu envolvimento com a história da nossa teimosa florista e do milionário transformado é o que dá vida a este canal. De coração, muito obrigado por assistir. E claro, a parte mais importante, queremos ouvir você.
Que tipo de história você quer ver a seguir? Uma chefe de cozinha humilhada que dá a volta por cima? Um músico de rua descoberto por um produtor famoso? Deixe sua sugestão de tema nos comentários. A sua ideia pode ser a nossa próxima grande aventura. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço e até a próxima história!